Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Flutter, beleza? Então a gente vai nesse curso, no decorrer desse curso, no decorrer dessas videoaulas, nós vamos entender um pouco sobre o que é o Flutter, sobre o que é esse framework tão incrível mantido pela Google, com um grande time de desenvolvimento, tá? A ferramenta Open Source maravilhosa. Então, no decorrer desse curso, a gente vai entender um pouco do que é essa ferramenta e como estar utilizando todas essas skills que esse framework proporciona para a gente. Beleza? Então, nessa primeira videoaula, eu vou iniciar explicando para vocês um pouco da ferramenta, mostrando um pouco do site oficial, mostrando um pouco do que a Google oferece, tá? E por que que é tão legal trabalhar com Flutter, porque essa ferramenta está sendo tão bem quista pelo mercado de trabalho, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiramente, meu nome é Marcelo, tá? Vocês acessem esse site que está na descrição aqui em cima, ó, marcelosolucis.com.br. E aqui vocês vão tendo acesso a todos os materiais do curso, conforme nós formos dando andamento às nossas videoaulas. Todo o material do que for dito aqui vai estar sendo incluso nessa ferramenta, tá bom? Então é só acessar marcelosolucis.com.br, é um site aberto, não tem senha, não tem nada, é só acessar o link e ter acesso à ferramenta ali. Beleza? Então vamos lá. Então, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, eu sou analista e analista de sistemas, tá bom? Eu trabalho há 10 anos em uma empresa chamada Solucis e como desenvolvedor de soluções mobile há mais ou menos 2 anos. Tudo bem? Esse curso é um curso focado para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas da faculdade Univale, beleza? Então aqui nas boas-vindas vai ter um pouquinho falando sobre quem eu sou, as minhas graduações e as minhas formações. E em segundo plano aqui, ó, em plano de ensino, é o plano de ensino da matéria de Programação e Sistemas Computacionais 2, beleza? Então, essas videoaulas são focadas para o curso na faculdade, para os alunos, tudo bem? Então, no decorrer desse curso, a grade curricular dele, nós vamos estar atendendo alguns requisitos, beleza? Então, a gente vai estar falando de conceitos e paradigmas de programação para dispositivos móveis, as principais características dos dispositivos móveis, sistemas operacionais de dispositivos móveis, tá? Estudo dos ambientes de desenvolvimento, plataformas, IDEs e a linguagem de programação, beleza? E desenvolvimento de aplicação com formulário, interface interativa e desenvolvimento de aplicações que permitam o armazenamento de dados. Tá? Então, dentro desse semestre, nós temos que atender a toda essa grade curricular e esse curso estará focado para atender esses requisitos. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal? O que é o Flutter? Beleza? Então, aqui a gente vai ter uma breve descrição sobre o que é o Flutter e a gente tem aqui ó, o acesso para o site oficial, beleza? Então, primeiramente, o Flutter ele é um framework, ok? O que é um framework? Um framework é como se fosse uma caixa de ferramentas. Então, entenda um frame como um quadro e o work, trabalho. Então, é uma caixa de ferramentas que oferece várias skills, várias ferramentas para que você possa criar aplicativos, sites web, aplicações desktop. E a grande sacada do Flutter é que você pode criar tudo isso a partir de uma única base de dados, uma única base de código, beleza? Então, o Flutter é um framework open source que é mantido pela Google, tá bom? Então, vantagens de ser open source. Existe uma comunidade enorme trabalhando com o Flutter e desenvolvendo cada dia novas atualizações, atualizações de segurança, novas ferramentas, novas skills,
novos pacotes e bibliotecas, para que nós possamos estar criando cada vez mais aplicações mais poderosas. Beleza? Então o Flutter ele é open source e é mantido pela Google, tá bom? Para a construção de aplicações que elas são compiladas nativamente para multiplataformas. Então, a partir de uma única base de código, então eu crio somente um código e a partir dela eu consigo estar compilando tanto para mobile, para web, para desktop e também para dispositivos embarcados, como, por exemplo, multimídias de carro ou até eletrodomésticos. Então, lá no site do Flutter, o site oficial, que nós já vamos acessar aqui, vocês vão verificar isso aí, beleza? Quais são as vantagens do Flutter, beleza? Então, a partir do Flutter eu consigo construir aplicações, tá, para qualquer tela a partir de um único código, beleza? Construir aplicativos de maneira rápida, produtiva e flexível, tá bom? Tem uma biblioteca de widgets com componentes incríveis. Ele é mantido pela Google, então falou Google, não preciso falar nada. E tem o seu código open source com uma comunidade enorme lá no PubDev, beleza? Então, mas conforme nós formos andando as nossas aulas, a gente vai entender o que é essa comunidade e o que é o PubDev, beleza? E aqui embaixo a gente tem alguns cases de sucesso que utilizam Flutter na sua stack. Por exemplo, a Nubank, que é uma empresa brasileira que muitas pessoas utilizam, então aquele aplicativo é feito em Flutter, a BMW, o eBay, a Toyota e até o próprio Google Classroom. O aplicativo e o site são desenvolvidos em Flutter. Beleza? Então, logo mais vamos aqui ó, em site oficial, beleza? E quando nós acessamos o site oficial do Flutter, flutter.dev, nós temos como principal imagem aqui várias telas e está escrito aqui, ó, construa aplicativos para qualquer tela. Então é o que o Flutter promete, construir aplicativos para qualquer tela a partir de uma única base de códigos. Tranquilo? Então olha que legal, gente. Eu só vou programar uma vez, eu só preciso aprender uma linguagem e eu tenho uma ferramenta poderosa que vai criar para mim aplicativos tanto para aplicativos móveis, quanto para browsers, quanto para desktop ou até soluções embarcadas. Beleza? Então lá o Flutter transforma o processo de desenvolvimento de apps, construa, teste e faça o deploy de maravilhosas, de lindas aplicações mobile, web, desktop e embarcadas, beleza? A partir de uma única base de códigos, tá bom? Então, ó, o Flutter promete ser rápido, desenvolvimento rápido, uma biblioteca de widgets muito grande, fácil de usar, fácil de entender, beleza? Produtivo, tá bom? Programar com Flutter é muito produtivo. Olha lá, esse desenho aqui ó, é o Rot Reload, que mais pra frente a gente vai entender o que é Rot Reload. A compilação para você pré-visualizar o seu aplicativo é muito rápido, esse Hot Reload aqui, entendeu? Muito flexível também. Você consegue controlar cada pixel para criar e customizar e se adaptar. Então, o Flutter ele te dá esse poder de você ter controle de cada pixel. Então, você consegue manipular cada widget, você consegue personalizar cada widget. Ele te dá essa liberdade. Então, por isso que ele é tão flexível. Você não fica tão preso ao framework. Entendeu? Alcance usuários em qualquer tela, né? Então aqui ó, tem o desktop, tem o aplicativo mobile, tem um tablet ali, né? Transforme o seu workflow. Beleza, esse é o site, tá bom? Aqui eu tenho aqueles cases de uso que eu falei para vocês, ó, se a gente vir aqui em Showcase, né? Os aplicativos de Flutter que estão em produção, que estão funcionando. BMW, olha que legal. Google Pay, quem mais? Ó, Nubank, Toyota,
Google Classroom, beleza? Então isso aqui é só um aperitivo para vocês entenderem o que é o Flutter e quão grande é o poder desse framework, beleza? Então a gente vai aprender a como manipular, como trabalhar com esse framework, como usar todas essas ferramentas que esse framework possibilita e que ele disponibiliza para a gente. E o mais legal, de graça. Voltando aqui, beleza? Então a gente já falou sobre o Flutter, para vocês entenderem um pouco sobre o que é o Flutter. Uma pequena introdução, uma pequena análise, tá? Sempre aqui embaixo aqui do título do que eu estiver falando, eu vou colocar para vocês o site oficial, que é da onde essas informações são tiradas, beleza? E vamos lá, então vamos dar início. Então, para programar para Flutter, primeiramente a gente tem que preparar o nosso ambiente de produção. Vamos chamar assim a nossa stack, o nosso dispositivo de trabalho. Então, a gente vai estar configurando o Flutter no Windows, tá bom? No site, onde também vai estar o link, vai ter como você configurar para outros sistemas operacionais que você está programando, beleza? Mas nesse curso e nessas videoaulas a gente vai estar trabalhando com o Windows, tudo bem? Então, vamos lá. Instalação de softwares. Nós vamos trabalhar passo a passo, instalar cada ferramenta necessária e eu vou explicando o porquê dessa ferramenta e por que é importante estar utilizando ela, beleza? Então, vamos lá. Se vocês acessarem lá instalação de software, o primeiro software listado vai ser o Chocolatey. O que é o Chocolatey? Ele é um software gerenciador de pacotes para Windows. Então, assim como a gente tem ali para o Node tem o NPM ou no Linux tem o apt-get, para que eu não precise estar baixando executáveis e programinhas no meu computador, ficar dando next, 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 o Chocolatey, basicamente, ele é um gerenciador de repositórios. Ele acessa o repositório do Chocolatey e baixa e já configura na sua máquina Windows. E você consegue fazer isso através de uma única linha de comandos. Então ele vai ter vários programas, várias ferramentas que você pode instalar a partir do Chocolatey. Então o Chocolatey ele é indicado pelo próprio site oficial do Dart. Então é por isso que a gente vai usar essa ferramenta. Primeiro passo para a gente estar instalando o Chocolatey é o seguinte: se a gente acessar aqui o site oficial do Chocolatey, esse link vai estar apontando para vocês no /install. Então é como é o get start aqui do Chocolatey. Então ele vai falar aqui para a gente que a gente tem aqui, ó, individual. Aqui ele vai falar de alguns requerimentos aqui para você estar instalando, tá? A partir do Windows 7, PowerShell instalado. Basicamente ele vai estar falando para você rodar esse comando como administrador no PowerShell, beleza? Então você pode copiar esse comando ou aqui no próprio site você vai ter esse comando disponível. Apenas copie o conteúdo aqui. Olha lá, execute o PowerShell como administrador, copie o comando abaixo, cole no PowerShell, pressione Enter e aguarde. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Ó. Vamos copiar aqui, tudo bem? Aí a gente vai aqui para outra tela. Vamos pesquisar aqui. PowerShell. Windows PowerShell, beleza? Aí nós vamos executar como administrador, muito importante, tá? Pode ser que tenha alguma permissão especial que o PowerShell vai precisar para estar executando, tá bom? Instalando o Chocolatey na sua máquina. Então, como a gente está aqui no PowerShell, simplesmente clica com o seu botão direito, que ele vai colar aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Vou copiar o conteúdo e colei, ó. Copiei, botão direito, o PowerShell já colou aquele conteúdo ali. Colei, ó, eu só vou dar um Enter. Agora eu dou um Enter e aguardo. Nesse momento, o Chocolatey está sendo instalado na minha máquina, beleza? Tem alguns avisos aqui de warning somente de atenção, beleza? Então acredito que o Chocolatey já está instalado. Vamos dar um CLS para limpar tudo isso aqui
e vamos digitar o comando choco-v. Beleza, pessoal. Se você digitou o comando choco-v e apareceu para você a versão do seu Chocolatey, é porque ele foi instalado com sucesso. Tranquilo? Então, Chocolatey instalado. Beleza. Segundo passo, vamos voltar aqui para a nossa tela, aqui para o nosso site. Tá bom? Vamos voltar aqui e ver qual vai ser o segundo passo. Então, após o Chocolatey, eu estou falando aqui para você instalar o Dart SDK. Tá bom? Então, o que é o Dart SDK? O Dart SDK, ele é a biblioteca, tá bom? Então, o Dart SDK, ele é a linguagem de programação para escrever as minhas telas, escrever os meus aplicativos em Flutter. Então, a linguagem que o framework Flutter escolheu como linguagem oficial para escrever os aplicativos, para ser a base de código, é a linguagem Flutter. É a linguagem Dart, desculpe. Então, vamos lá. Então, como que a gente instala o SDK do Dart no nosso computador? Beleza? O Dart, pessoal, então o Dart a gente sabe que é uma linguagem de programação. Eu vou dar uma breve explicação para vocês sobre o que é o Dart. Aqui embaixo, se você vir em linguagem Dart, tudo bem? Eu vou ter aqui o que é o Dart, tá? Então, aqui vai estar falando que o Dart é uma linguagem de programação, beleza? Que tem algumas características. Primeiro, ela segue o paradigma de orientação a objeto, ela é fortemente tipada, beleza? E a sintaxe dela é muito semelhante ao Java e o C Sharp. Então, quem conhece Java ou conhece C Sharp tem uma curva de aprendizado muito pequena no Dart, pois é muito parecido, beleza? É uma ferramenta que ela foi criada e é otimizada para a construção de UI, de User Interfaces, tá bom? De telas, tá bom? Então, basicamente o Dart ele foi criado em 2011 e o intuito da Google, quando criou, era substituir o JavaScript. Isso não foi possível, mas com o crescimento desse framework Flutter, o Dart tem tomado um espaço cada vez maior nas comunidades de desenvolvimento, porque é uma linguagem que é perfeita para você programar UIs, beleza? Para você programar User Interfaces. Então a gente vai fazer uma breve explicação do Dart, entrar um pouco ali na linguagem, na estrutura, na sintaxe, e a gente vai aprendendo isso juntamente com o Flutter. Beleza? Mas basicamente o que a gente tem que saber do Dart a princípio é isso, é uma linguagem de programação. E para a gente baixar o SDK, beleza? Baixar todas as bibliotecas para que eu possa estar compilando essa linguagem no meu Windows, beleza? Eu tenho que seguir esses passos aqui, beleza? Então se eu vim aqui no site oficial do Dart, vocês vão ver aqui, eu já vou chegar aqui no Get Dart SDK para o Windows, tá bom? Por que eu indiquei para vocês o Chocolatey? Porque o site oficial do próprio Dart, tá, indica que você usa o Chocolatey. E como que eu faço? Eu simplesmente vou rodar esse comando, choco install dart SDK, tudo bem? Então, eu venho aqui, professor aqui, aí a gente vai copiar este conteúdo aqui, tudo bem? Agora eu vou mudar de tela. Vamos aqui, eu vou fechando aqui e a gente vai começar a trabalhar agora com o prompt de comando. Não tem mais necessidade de ser com PowerShell. Prompt de comando executa como administrador também. Quando eu vou instalar alguma coisa, é sempre indicado como administrador. Então eu copiei aqui o comando choco install dart SDK. Bem, dou um enter aqui e o processo de instalação vai continuar. Ele vai fazer algumas perguntas aqui para mim, eu só vou dando yes aqui. Bem. E o próprio, entendam o que o Chocolatey está fazendo. Ele está acessando o repositório dele, baixando e configurando na minha máquina o SDK do Dart. Tá? Então, com o Dart instalado, a gente vai fazer um pequeno testezinho para ver se o nosso computador já está pronto, pronto para você tá compilando a linguagem Dart, beleza? Vamos
ali, ele está extraindo, aguarda alguns minutinhos. Beleza, ó, Chocolatey instalou um pacote, veja lá os detalhes no log. Tudo bem, ó, o software foi instalado com sucesso. Então eu vou limpar a minha tela aqui. Beleza, pessoal, agora eu tenho o Dart na minha máquina, eu já tenho a linguagem de programação, então o meu Windows está pronto para compilar, tá bom? Para compilar a linguagem Dart. Como que eu vou fazer isso, tá? Então, a gente vai fazer um pequeno teste, tá? Vamos fazer um Hello World aqui no nosso computador, tudo bem? Então, a gente vai escrever uma pequena linha de código ali, um Hello World, e vai compilar para ver se o nosso Windows já está pronto, se o nosso SDK Dart já está instalado e ele vai estar compilando essas linhas de código aí, tá bom? Como que a gente vai fazer para verificar se o Dart está ok no nosso PC? Vamos lá. Primeiramente, podemos abrir aqui o próprio bloco de notas, tá? A gente abre aqui o bloco de notas e vamos escrever o seguinte código, tá bom? Seguinte linha de código. Ó, deixa eu apagar isso aqui. O que interessa pra gente é isso aqui. O que interessa pra gente. Então, quando eu disse que é muito parecido com Java, para quem já conhece Java, o Dart vai ter ali, ele vai rodar todos os seus métodos, ele vai procurar um método chamado main, é um método void que não tem retorno nenhum. Então, basicamente, o compilador do Dart vai buscar pelo método main e vai executar primeiro o que tiver dentro do método main. Nesse caso, simplesmente para dar uma saída de texto escrito Hello World, beleza? Então, a gente escreveu o nosso código no próprio bloco de notas aqui. E, muito importante, vamos lá, vamos salvar esse arquivo. Vamos escolher aqui, pode escolher o diretório que você quiser. Eu vou criar aqui na minha unidade C, vou criar uma pastinha aqui, ó, chamada aulas Flutter, beleza? Você pode criar o nome que você quiser. Aqui dentro, prestem muita atenção nessa parte, pessoal, para não ter erro, beleza? Então, vamos chamar aqui de teste.dart. Então, a extensão do nosso arquivo Dart, do nosso arquivo de código, é .dart. Então, muito importante, nome do arquivo, .dart. Nunca se esqueçam de um .dart. Teste.dart, teste1.dart, enfim. Aí, nós vamos aqui salvar. Beleza? Salvei aqui, já posso fechar. Vamos observar algo aqui, ó. Na unidade C, aulas Flutter. Prestem muita atenção. Por isso que quando você for salvar o arquivo lá, nunca esqueça do .dart. Para o Windows entender que a extensão desse arquivo é .dart, não .txt. Então, olha aqui, ó, se o tipo de arquivo está arquivo fonte Dart, beleza? Se tiver arquivo fonte Dart, tá ok. Então, vamos fechar. Vamos no nosso CMD. Como o Dart foi instalado, interessante que você feche o seu CMD e abra de novo, para ele estar reiniciando. Para ver se o Windows já está pronto para compilar o arquivo Dart e o CLI do Dart, tá? O command line do Dart já está sendo executado aqui. Então, a gente vai lá, tudo bem? Prompt de comando. Verifiquem que aqui, por padrão, ele vai abrir aqui na pasta do usuário, na pasta do Windows System 32. Eu preciso acessar aquele diretório que a gente criou. Então, era a unidade C, lembra? Então, cd, c2 pontos, barra. Estou lá dentro. Agora eu tenho que achar aquela pasta aulas Flutter que eu criei. Então, se eu der um dir aqui dentro da unidade C, ele vai listar para minhas pastas. Ó. Eu quero acessar a pasta aulas Flutter, tudo bem? Então, eu dou aqui, ó, cd aulas tab. O próprio tab ele vai completar o aulas Flutter para mim. Beleza? Tô dentro lá.
Se eu der um dir aqui, ó, ele vai listar para mim que eu tenho o arquivo teste.dart e é esse arquivo que eu quero compilar. Tudo bem? Vamos limpar a tela aqui com Clear Screen, CLS. E vamos digitar assim, ó, dart run teste.dart hello world. Beleza? Então meu Windows está pronto para compilar códigos com a extensão Dart. Ele tinha que escrever Hello World, está escrito aqui. Então, Windows pronto com Dart. Beleza? Então, passo concluído. Então, se lembrem, instala o Dart, cria o arquivo de texto, cria ali o código Dart, salva com a extensão .dart. Beleza? Acessa o diretório via prompt de comando e executa o comando dart run e o nome do arquivo. Beleza? Vamos lá para o próximo passo. Dart pronto na minha máquina. Vamos voltar aqui para a nossa tela, na nossa tela do site aqui. Vamos lá. Após a instalação do Dart SDK, ele vai mandar eu instalar o Git. O que é o Git, pessoal? Git, provavelmente vocês ouviram falar de Git ou de GitHub. O Git é uma ferramenta de controle de versionamento de software. Beleza? Então o Git é o que eu tenho que ter instalado no meu computador para que eu possa baixar conteúdos do repositório do GitHub, tá bom? Mas a princípio é para esse intuito, é para baixar arquivos do repositório do GitHub. Mas futuramente nós vamos estar controlando o versionamento das nossas aplicações e o Git vai ser muito útil, tá bom? Então vocês vão instalar aqui o Git também pelo Choco, ó. Então vou copiar aqui, ó. Copiei o conteúdo, então execute o CMD como administrador, copie o comando abaixo e cole e pressione o Enter. O próprio Chocolatey vai estar instalando. Também, se vocês quiserem acessar o site oficial, vocês vão cair aqui no download, vocês podem estar baixando o executável e executando normal no Windows. Mas a gente vai fazer pelo Chocolatey. Copiei aqui, vamos voltar para nossa tela. Estou aqui. Vamos executar o prompt de comando como administrador. Deixa eu copiar aqui. Copiei. Botão direito no prompt, ele vai colar. Choco install git, tá bom? Vamos lá. Aí ele vai começar a instalar. Instalando, ó. Pessoal, o Chocolatey é interessante por causa disso. Pelo menos para mim, eu acho muito mais fácil estar instalando o programa via um repositório ali do que ter que entrar no site oficial, baixar um executável, ir lá em downloads. Então, por aqui eu acho mais tranquilo. O Chocolatey ele já faz umas pré-configurações no Windows, tá? E já deixa a ferramenta meio que pronta para a gente estar trabalhando. Beleza? Está instalando ali, ó, 64 bits, ele já vai instalar a ferramenta correta. Beleza, está instalado, terminou, tá bom? Vou dar um CLS. Deixa eu verificar aqui. Então tá bom, o Git tá instalado na minha máquina, beleza? O Git eu não preciso fazer nenhuma configuração extra. Tá bom? Então, vamos fechar aqui. Deixa eu abrir aqui o CMD. Deixa eu verificar aqui se a versão do Git instalada. Beleza? Ó, então, o comando ali tinha dado errado porque eu tinha acabado de instalar. Então, sempre quando eu instalo alguma coisa via CMD, terminou a instalação, eu reinicio o prompt, tá? Agora, digitando o comando git-v de version, eu vou verificar que eu tenho a versão 2.39.2 do Windows instalada do GitHub, do Git, desculpa. Então, agora eu já consigo baixar conteúdos do repositório do GitHub na minha máquina diretamente, tá? E agora a gente vai entender por que a gente tem que instalar o Git no nosso computador. Vamos lá, Git ok? Vamos lá, próximo passo.
Vamos trocar de tela aqui. Flutter. Então agora a gente vai instalar o framework do Flutter na nossa máquina. E é muito simples, tá? Aqui eu vou ter os requisitos dos sistemas para o Windows, tá? Então eu vou executar o CMD como administrador, vou copiar o conteúdo aqui, tá? E rodar no meu prompt. Ó, git clone, tá bom? Então o que ele vai fazer? Ele vai lá no GitHub e vai baixar todo o conteúdo do Flutter na nossa máquina. Então, por isso que eu instalei o Git. Então, o framework do Flutter é baixado via repositório GitHub, tá bom? Então, muito simples. Aqui, pessoal, por padrão, é interessante que vocês criem, pode colocar na raiz, mas por padrão, crie uma pasta chamada Source no computador de vocês e a gente vai jogar o conteúdo do Flutter lá dentro, tá? SRC. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela de instalação. Vamos lá na nossa tela de instalação, ok? Na verdade, a gente já estava aqui na tela de instalação. Deixa eu voltar aqui e explicar para vocês. Eu acabei esquecendo. Pessoal, ó, então aqui, deixa eu voltar a explicação. A gente está aqui vai baixar o framework do Flutter, tá bom? Através do repositório do GitHub. Então, por isso que a gente instalou o Git no nosso computador, tá? Então, a gente vai executar aqui como o CMD como administrador e executar este comando aqui, tá bom? Muito importante. Por padrão, vamos criar uma pastinha lá no nosso computador chamada Source, SRC, dentro da unidade C. E é a partir dela que a gente vai rodar esse código para que o conteúdo seja baixado dentro dessa pasta. Tudo bem? Então vamos lá. Agora sim, vamos voltar na tela aqui e vamos criar nossa pasta. Quer ver? Vamos pelo Windows Explorer aqui que é mais fácil. Ó. Unidade C. Eu não tenho a pastinha Source aqui na unidade C, então eu vou criar novo Source. Beleza? Via prompt cd c:/source. Beleza, tô aqui dentro. Então, a partir desse diretório, eu vou rodar o comando git clone. Então, o que o Git vai fazer? O Git vai lá no repositório online, do GitHub e vai baixar todos os arquivos que eu preciso para trabalhar com o framework Flutter. Os arquivos básicos, né? Depois a gente vai ter que fazer algumas atualizações, mas basicamente ele vai baixar o Flutter na sua máquina. Tá bom? Então, após, é rápido, tá bom? Após isso é instalado, nós vamos dar andamento, beleza? Esperar uns minutinhos ali, atualizando arquivos. Beleza, tá instalado, tá? Então, se eu vim aqui, ó, no meu Windows Explorer, dentro da pasta Source, já vai baixar na pastinha Flutter aqui dentro. Todo o conteúdo para eu trabalhar com Flutter tá pronto, tá aqui dentro, tá bom? Beleza. Vamos voltar aqui para explicar algo muito importante para vocês, pessoal. Que lá no próprio site oficial, eles indicam, tá? Então, após a instalação do Flutter, eu tenho que atualizar o meu path, tá bom? Para quê? Para que eu atualizo o meu path? Eu tenho que fazer com que o Windows entenda aonde está a instalação do meu Flutter para que eu possa rodar os comandos do Flutter via CMD, o meu CLI, tá bom? Então eu tenho que falar para o Windows aonde que está o meu compilador do Flutter dentro do Windows. Como que eu faço isso? Tá? Vamos aqui no site oficial. Se a gente vir aqui, ó, site oficial, tá bom? Ele vai mandar fazer tudo que a gente fez, beleza? Ó, aqui, ó. Se vocês verificarem aqui, ó. Ele tem o executável, tá bom? Mas aqui ó, ele tem um git clone ali, que foi o que eu passei para vocês. E por último ele está lá, atualize o seu path. Então você tem que ir lá em variáveis de ambiente e indicar aonde está a pasta bin dentro do teu sistema operacional. Vamos fazer isso? Isso aqui é muito importante, senão não vai funcionar, tá bom?
Então, vamos lá. Vamos para a nossa tela de instalação. No Windows, pessoal, pesquisem por variáveis de ambiente, beleza? Vai abrir essa tela para vocês. Vocês vêm aqui em variáveis de ambiente e em variáveis do sistema, procurem por essa variável chamada path, tá bom? O que é essa variável path? Para que o Windows possa entender os comandos diretamente pelo CMD. Vocês podem ver aqui que já tem o próprio Chocolatey, tá bom? Tem o MySQL, tem o Git. Então, quando eu digito ali Git status, o Windows sabe qual comando rodar porque está nessa variável aqui. Então, a gente tem que fazer o mesmo para o Flutter. Então, vamos lá. Muito fácil para a gente adicionar o Flutter aqui na nossa variável de ambiente, tá bom? Então, vocês vão vir aqui, ó, em novo, tá? Novo. Aí vocês vêm aqui em procurar. Procurar. Aí, vocês vão lá naquela pasta source, tá bom? Vamos achar aqui a pasta source. Então, vamos lá. Unidade C, pasta source, Flutter, pasta bin. Então, o caminho tem que ficar aqui, ó. Então, estou falando para o meu Windows que o meu compilador do Flutter está nesse caminho, ó. C:/source/flutter/bin. Então, eu tenho que adicionar esse caminho nas minhas variáveis de ambiente. Ok, ok e ok. E, basicamente, vai estar pronto. Como que eu posso testar para ver se o Windows já está entendendo, já está compreendendo o CLI do Flutter no Windows? Vamos digitar aqui, ó, prompt de comando, executar, beleza? Vamos dar um comando aqui, ó. Se a gente voltar aqui no site oficial, vamos voltar aqui, ó, no site oficial. Ó, depois de instalado, ele manda você dar esse comando aqui, ó, where flutter dart. Vamos ver se vai funcionar. Voltei aqui, ó. Where flutter dart. Beleza, ó, tá funcionando. Então, o CLI tanto do Dart quanto do Flutter já está funcionando para o Windows. Então, a partir daqui eu já consigo estar criando as minhas aplicações em Flutter. Então, ó, o Flutter está nessa pasta e o Dart está aqui nessa pasta. Olha lá, o Dart EZ, ó, tá lá em Tools, Dart SDK, beleza? Beleza, primeiro passo feito. E por último, vamos voltar para ver se tem mais alguma coisa para a gente instalar aqui, ó. Vamos voltar aqui no nosso site oficial, né? Depois do Flutter instalado, funcionando. Por último, eu peço para vocês instalarem o Visual Studio Code, que vai ser a nossa IDE, onde a gente vai estar editando e criando os nossos códigos, beleza? É uma ideia maravilhosa para programação, muito utilizada, tem várias ferramentas ali próprias para o Flutter, várias extensões, e é muito leve, então por isso que a gente vai estar usando essa ferramenta. Então, Choco Install VS Code, tudo bem? Cliquei aqui, vou instalar via Chocolatey. Aí eu vou vir aqui. Vamos voltar lá para minha tela. CMD. Às vezes pode ser que já esteja instalado aqui o VS Code. Às vezes pode ser que dê um erro, mas provavelmente não. Então vamos lá. Vamos copiar aqui o Choco Install. Botão direito, copiou. E deixa o Chocolatey trabalhar. Olha lá. Ele tá tentando, tá instalando, demorou um pouquinho, vai fazer uma pergunta, sempre dá um yes ali e vamos concluir a instalação. Yes. Tá baixando lá já o VS Code na minha máquina. Beleza.
instalando o VS Code. Beleza, pessoal, tá? Pronto, tá instalado o VS Code. Vamos conhecer aqui um pouquinho do VS Code, tá bom? Ó, pode ver aqui que ele já instalou, ó, VS Code. Vamos abrir o VS Code. Tá? Então é uma ferramenta de edição de textos, tá bom? Ó, dá algumas dicas aqui do VS Code bem rapidinho para vocês. 3 extensões que são legais para gente que vai trabalhar com Flutter, Dart e o VS Code. Então, se vocês virem aqui ó, em Extensions, aqui na lateral, tá? No meu caso, ó, já está instalado, mas é legal que vocês instalem essas 3 extensões aqui, ó, que é a extensão para Dart, tá? Que vai fazer com que o VS Code reconheça o seu código Dart, te dê algumas dicas de autocomplete, de indentação, tá bom? Próprios da linguagem Dart, então ele vai te ajudar, vai te guiando no seu código, tá bom? O Dart Drácula é um tema para você estar programando, então ele tem cores bem suaves ali, que vai deixar mais agradável a tela no momento que você estiver programando, tá bom? Então eu indico o Drácula oficial. Beleza? E o Flutter, que é também a ferramenta, a extensão que vai fazer com que o VS Code entenda que você está codando em Flutter e te dê algumas dicas de indentação, até no nome da criação das variáveis, para que você trabalhe dentro dos padrões que o Flutter pede. Então, basicamente, eu tenho que instalar essas 3 extensões, Dart, Drácula e Flutter. É muito fácil. Para quem não tiver instalado, é só pesquisar aqui, ó, que ele vai me trazer todas as extensões. Geralmente, a oficial vai estar por primeiro aqui, tá bom? Então, instale no VS Code o Dart, o Drácula e o Flutter, tá bom? Então, basicamente, são essas ferramentas, tá? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, então basicamente são essas ferramentas que nós estaremos utilizando no decorrer do nosso curso, tá? Mais para frente, tá? Avançando, a gente vai ter que fazer algumas configurações para rodar com dispositivos móveis. Então a gente vai ter que criar emuladores, Android Studio, enfim, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Basicamente, o que a gente vai precisar para começar a aprender o Flutter são essas ferramentas, tá? Então instalem no computador de vocês, tem a videoaula, tem o tutorial lá no site, tem o conteúdo oficial, caso vocês precisem se aprofundar mais, tá bom? Espero que tenha sido, que essa videoaula tenha sido interessante, que ela consiga atender as dúvidas de vocês. Durante o decorrer da aula, alguns alunos ficaram com dúvidas, algumas máquinas não funcionaram, tá bom? Mas façam no computador pessoal de vocês e deixem a stack Flutter de vocês funcionando, para a gente conseguir dar andamento nas nossas aulas. Beleza? Para finalizar, vamos criar aqui nossa primeira aplicação Flutter. E eu vou mostrar para vocês por que utilizar um framework e por que é tão fácil utilizar esse framework, tá? Por que essa ferramenta ela vai facilitar tanto o teu desenvolvimento de códigos e ela vai ajudar tanto você a estar desenvolvendo aplicativos, beleza? Então vamos criar aqui, já para testar, para ver se a nossa stack está funcionando, o nosso primeiro aplicativo, beleza? Ele não vai rodar nativamente em um dispositivo móvel, tá? A gente vai rodar para a web, mas os conceitos são exatamente os mesmos, já que o Flutter é criado para, a partir da mesma base de código, rodar para a web, para Android, para desktop, enfim. Então vamos lá. Com todas essas configurações feitas, vamos lá na nossa tela de código aqui. E vocês, vamos criar uma pastinha aqui na nossa unidade C. Pode ser aqui no Aulas Flutter mesmo, aqui dentro, beleza? Então aqui dentro a gente vai criar o nosso primeiro aplicativo Flutter, tá bom? Então vamos aqui abrir o nosso CMD, tá? A partir do CLI eu vou dar um command ali e ele vai
criar para a gente essa pasta. Então, ó, eu vou abrir lá, cd:/c aulas Flutter, dentro do diretório, beleza? Qual o comando que eu criar o meu primeiro aplicativo Flutter? Então, eu vou dar um Flutter create e o nome do meu aplicativo. Como que vai ser o nome? Vamos chamar de aula 1, tudo bem? Cliquei aqui, o próprio Flutter, o próprio framework vai, ó, muito rapidamente, ó, ele já foi lá e já criou para mim toda a estrutura de um aplicativo, tá? Então, ele manda ali no final, eu abri a pasta que ele criou, que é a pasta com conteúdo do aplicativo, aula 1, e dá um Flutter Run. Como a gente vai rodar aqui na web, a gente vai dar o seguinte comando, tá? Flutter Run -d de device Edge, que eu quero que rode no Microsoft Edge. Beleza? Ele vai demorar alguns minutinhos, tá? Ele vai baixar ali algumas bibliotecas que estão faltando, vai atualizar alguma coisa ali e demora alguns minutinhos para ele compilar, mas daí ele já vai abrir ali para a gente o nosso primeiro aplicativo Flutter, tá? Para de fato a gente testar se essa nossa stack está funcionando 100%. Beleza? Então vamos aguardar uns minutinhos aí. Beleza? Enquanto roda aqui, vamos voltar. Olha lá, ó. Já deu tempo aqui, ó. Ó, verifiquem como é rápido, tá, pessoal? Foi muito rápido. Então, qual é a vantagem, a grande vantagem de usar um framework? É o tempo, é a produtividade que ele vai te dar, tá? Então, a partir de uma única linha de comando, ele já criou para você o aplicativo e a partir desse próprio aplicativo, dessa base, desse esqueleto criado pelo Flutter, que eu vou começar a desenvolver as minhas telas, tá bom? Então, ó, vamos verificar aqui o que ele criou para mim, beleza? Entendam, pessoal, a partir de uma única página de códigos, aqui está abrindo num browser, mas poderia ter criado um .apk e estar rodando no celular como um aplicativo. Tá? Tanto que a responsividade dele é nativa. Se eu vim aqui em ferramentas de desenvolvedor, mais ferramentas de desenvolvedor, eu vou ter uma opção aqui, ó, que ele cria ali como se fosse um celular. Mas enfim, só para vocês entenderem aqui, ó. Aqui já estaria, vamos entender que isso aqui seja a tela do celular. Tá? Então ele criou um aplicativo muito simples, conforme você vai clicando neste botão, tá? Ele vai incrementando o número aqui. Tá? Basicamente é isso que a gente tem que fazer nessa videoaula. E nas próximas aulas a gente vai entender o que é isso que ele criou, o que é essa estrutura, quais são os widgets que ele utilizou aqui. Tá? Mas já de cara eu entendo, ó, que ele vai te proporcionar bibliotecas com botões, ele vai te dar todas as ferramentas para que você possa criar, para que você possa ter criatividade e criar a aplicação que você quiser, tá bom? Muito legal. Então, basicamente, lá, ó, clicou no botãozinho mais, ele vai mudar o estado aqui e vai adicionar mais um ali. Basicamente, é isso que a gente tinha para essa aula. E nas próximas aulas a gente vai começar a criar algumas telas, a entender o que são widgets, a entender o que é estado, o que é stateful, stateless, mas vamos lá, a gente vai avançando passo a passo, beleza? Brinquem aí, tá bom? Por hora é só. Obrigado e qualquer coisa é só, tá? Não se esqueçam, tá, pessoal? Vou voltar aqui, qualquer coisa é só mandar um e-mail, tá? Não esqueçam de entrar aqui no grupo do WhatsApp, tá? Todas as notificações. Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para vocês. Aqui. Mudei a câmera ali. Então, pessoal, não esqueçam de acessar aqui o grupo do WhatsApp, tá bom? Acessem o grupo do WhatsApp, porque é a partir dele que eu vou estar me comunicando com vocês, tá? E acessem também o GitHub e todos os códigos que a gente for fazendo durante as aulas vão ficar disponíveis aqui para download via repositório, tá? Entrem aqui no grupo
E qualquer coisa também me mandem um e-mail, vocês têm meu contato, beleza? Por enquanto, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer coisa eu estou à disposição e aberto para estar cada vez melhorando aqui, beleza? Desculpe qualquer coisa, tá? Tô novo gravando vídeo aqui, não vai ter nem corte, vai ser de primeira, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essas aulas sejam bem legais, que vocês aprendam bastante e se desenvolvam bastante, tá? Essa ferramenta é bem legal, bem bacana e dá para produzir muita coisa interessante. Obrigado, gente. Valeu!